A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Seja muito bem-vindo a essa live Histórias e Princípios da Bíblia. Com certeza, seu coração vai ser aquecido pelas verdades da palavra de Deus. Com certeza, Deus te trouxe aqui hoje para compartilhar verdades e princípios para você, para sua família, para a sua vida hoje, para essa semana que está começando. Com certeza Deus tem algo para falar ao seu coração, a ministrar ao seu coração. Eu creio que Deus é bom, tem coisas boas para você. E já quero profetizar e declarar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você, para sua família, para sua casa. Nesse novo ano, você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou. Aqui nesses dias, você vai ter seus olhos abertos para ver a palavra de Deus, para conhecer a palavra viva e poderosa do Senhor na sua vida, com certeza. E você vai ser transformado à medida que você recebe a palavra de Deus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Né, Franciele? Que Deus te abençoe. Deus possa trazer a cura completa para o seu pai. Em nome do Senhor Jesus. Quero declarar isso na vida dele, a cura agora, em nome de Jesus. E, irmãos, nós estamos compartilhando uma série de mensagens desse ano todo, né? Quem já assistiu desde o primeiro dia, sabe que nós estamos numa jornada, num desafio aí, de 365 histórias bíblicas com princípios, e hoje nós vamos compartilhar 3 histórias. Nós compartilhamos de segunda a sexta, e como nós não compartilhamos sábado e domingo, então toda segunda-feira eu quero compartilhar com você 3 histórias da palavra de Deus. Então fique comigo, com certeza você vai ser ricamente abençoado ou triplamente abençoado com 3 histórias. Nós estamos seguindo toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, apesar que nós não saímos ainda do capítulo 1, mas nós vamos de Gênesis até Apocalipse. Se você não assistiu, você pode ir no Instagram ou também no YouTube. Por enquanto eu ainda tenho deixado salvo no Instagram, mas eu vou deixar apenas salvo no YouTube daqui a alguns dias. Então é importante que você também vá lá e assista. Se você não inscreveu ainda no canal, se inscreva lá no canal, com certeza você vai ser ricamente abençoado, e ative ali as notificações para você sempre receber, mesmo que você não possa assistir todas as vezes online aqui, ou ao vivo, né, no caso, você pode estar ali recebendo. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, entra aí no meu perfil, na minha bio, e entra no grupo, porque ali é o que eu estou disponibilizando todo esse material. Inclusive, essa semana vai sair o nosso livro, o primeiro livro de janeiro. Nós vamos dar para você, em nome do Senhor Jesus. E você vai ser abençoado com esses 12 livros, que é o nosso alvo até o final desse ano de 2025. Amém? Então, gostaria de orar para que o Espírito Santo possa falar conosco de uma maneira muito especial, através dessas ministrações da palavra. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração, nosso espírito para o Senhor, com a certeza de que o Senhor pode falar conosco, o Senhor pode ministrar o nosso coração. Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, dá-nos entendimento da Tua palavra, revelação e alimento espiritual para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de pedir, né, que você compartilhe essa live com alguém. Se você também está assistindo depois, também compartilhe. Com certeza vamos espalhar a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, para muitos e muitos e muitos, para a glória de Jesus. E hoje eu quero compartilhar então o 4º, 5º e o 6º dia, ou 4ª, 5ª e 6ª história da palavra de Deus que eu separei. E hoje eu quero compartilhar então primeiramente sobre a criação do homem e da mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, olha só, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Me perdi aqui. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou, e Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as aves que dão, as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves que dá a fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, antes de Deus fazer qualquer coisa, primeiramente Ele disse. Nós falamos na sexta-feira sobre a recriação de Deus, e nós vimos que em cada dia Deus disse. Antes que as coisas acontecessem, Deus disse. Então veja, antes de Deus se mover, antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele fala, porque é um princípio espiritual. É a maneira como Deus age, e é a maneira como nós deveríamos agir. Então, antes de Deus mover, antes de Deus fazer, antes do milagre acontecer, nós precisamos abrir a boca para falar. Nós precisamos abrir a nossa boca para declarar aquilo que nós cremos que Deus quer fazer e pode fazer. E eu, em nome do Senhor Jesus, eu já quero declarar na sua vida, nesse novo ano que está se iniciando, nós estamos no sexto dia, eu quero declarar que, em nome do Senhor Jesus, você vai experimentar coisas poderosas em Deus. Você vai ver um milagre sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Você vai ver você e a sua família servindo ao Senhor. Você vai ver a sua família desejando as coisas dos céus, as coisas espirituais. Eu quero declarar que você vai prosperar abundantemente nesse ano. Quero declarar que você vai ver as portas se abrindo como nunca antes. Eu quero declarar e profetizar na sua vida que você vai ser saudável. Você vai ter uma vida saudável, uma alimentação saudável. E você vai viver, de fato, uma vida plena. Eu quero declarar que você vai ser uma grande bênção na sua igreja. Você vai ser um instrumento de vida, de bênção para aquelas pessoas ao seu redor, para aqueles irmãos queridos. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que sobre você há portas abertas e que você vai ver de fato Deus se movendo naquilo que você nunca imaginou que poderia acontecer. E olha, Deus abrindo portas, fazendo milagres. Esse é o ano também da restituição. E esse ano você vai ser restituído. Aquilo que o diabo roubou, quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai ser restituído por Deus. Deus te dará em dobro. Deus vai multiplicar as perdas que talvez você teve aí ao longo dos anos, nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E eu gostaria que você fizesse o mesmo, declarasse, separasse tempo para você dizer aquilo que você crê que vai acontecer na sua vida. E eu creio que vai acontecer, porque a Bíblia diz que quando você se enche de fé, você fala. Paulo diz, eu criei por isso aqui, falei. Amém, Jaqueline? Colocou aqui um monte de amém. Está recebendo. Isso é muito importante. Você tem que seguir o que o seu Deus faz, o que o seu Deus nos ensina, não é verdade? Nós vimos que Deus falou antes de fazer. Então, antes de acontecer também nas nossas vidas, nós vamos falar, nós vamos declarar no mundo espiritual e coisas tremendas vão acontecer em nome de Jesus. Outro ponto interessante é que quando Deus foi criar o homem, Ele disse assim, façamos. Por que Ele coloca no plural? Porque ali nós temos a ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para mostrar que eles estavam juntos na criação do homem, juntos nessa criação. Entende? Isso nos mostra qual o princípio? Que nem Deus, sendo Deus, fez algo sozinho. Ele fez na unidade. Isso para mostrar que nós somos daqueles que caminham na unidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos daqueles que Deus coloca ao nosso redor. Nós não podemos viver sozinhos. Não, nós nascemos para viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros.
Se Deus, sendo Deus, ele operou de uma forma conjunta, isso nos mostra um princípio espiritual. Deus quer que também nós andemos juntos, conectados com alguém. Por isso a importância de congregar, a importância de estar junto. Isso é muito importante, tem muito valor espiritual. Mesmo que isso vai implicar, muitas vezes, em algum desconforto. Mas deixa eu te dizer, é melhor estar junto. Deixa eu te contar uma história que eu lembrei. Talvez você já ouviu. Na era glacial, na era do gelo, os porcos-espinhos estavam morrendo por causa do frio muito grande. Então, resolveram fazer uma assembleia e decidiram ali que deveriam, então, todos dormirem juntos. Então, eles começaram a dormir juntos. Só que você sabe, são porcos-espinhos. Então, quando um mexia, o outro já levava uma espetada. E aí já espetava outro. E ali eles não conseguiam dormir. E eles então falaram o seguinte: não, é impossível dormir juntos, porque nós estamos espetando uns aos outros. Então decidiram dormir separados. E aconteceu que eles começaram a morrer. Por causa do frio. Porque estavam dormindo separados. E então eles tomaram uma decisão: vamos voltar a dormir juntos. Porque se nós não dormirmos juntos, todos nós vamos morrer. E eles então decidiram dormir juntos. O que eu estou falando? O que eu estou falando dessa história? Porque é melhor estar junto com alguém, mesmo que isso vai ocorrer em algumas vezes, espetar um ao outro, mas ainda é melhor estar junto. Porque um aquece o outro, um abençoa o outro, um guarda o outro. Nós somos criados para andar na unidade. Se Deus andou na unidade, se Deus fez as coisas na unidade, nós também precisamos andar em unidade. Isso é um valor muito importante. Isso é espiritual. Não ande sozinho. Não viva a sua vida cristã sozinho. Esteja perto de alguém. Seja um abençoador de alguém, mas também receba a bênção dele para a sua vida também. Nós somos um corpo. Nem todos são olhos, nem todos são mãos, nem todos são ouvidos. Cada um tem uma função no corpo. Por isso é importante que você esteja vinculado no corpo. Outro ponto muito interessante aqui é que na criação das plantas, dos peixes, das aves, dos animais e todos os seres viventes, nós vemos que Deus cria segundo as suas espécies. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança. Se nós formos ver a planta segundo a sua espécie, os animais segundo a sua espécie, mas nós segundo a espécie de Deus. Segundo a semelhança de Deus. Que tremendo isso! Nós somos criados à imagem de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas eu sei que, infelizmente, o homem pecou e nós perdemos essa imagem. E hoje nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Cristo. Então, à medida que nós meditamos, contemplamos o Senhor como por espelho, quando nós meditamos na palavra, como nós estamos fazendo aqui, nós somos transformados de glória em glória. E estamos nos parecendo mais e mais com Cristo. Eu quero dizer que a cada dia mais você vai se tornar mais semelhante a Cristo, à imagem de Cristo, ao caráter de Cristo. E quando as pessoas olharem para você, eles verão Cristo em você. As suas atitudes vão expressar Cristo. A sua maneira de falar vai ser uma expressão de Cristo. Como você vai agir vai ser de acordo com Cristo. E as pessoas vão ficar maravilhadas, porque de fato você vai ser uma expressão de Cristo nessa terra. Como diz a Bíblia, Cristo em nós é a esperança da glória, a esperança da manifestação do Senhor nessa terra. Isso é poderoso. E quando Deus então cria o homem, ele diz que a Bíblia diz, né, que nós lemos aqui, que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então veja, a bênção é para um propósito. Deus, ao criar o homem, liberou uma bênção. E a bênção foi para a multiplicação. Eu quero dizer que você vai ser muito abençoado, para que aquilo que você tem sido abençoado, você possa ser uma bênção na vida de outros. Para que outros recebam aquilo que você tem recebido. Para que outros sejam também abençoados com a revelação que você tem recebido. Para que outros possam colher daquilo que você também colheu da parte de Deus. Isso é multiplicação. E eu creio que nesses dias a bênção de Deus já está sobre a sua vida. E vai te fazer multiplicar abundantemente em o nome do Senhor Jesus. E
aqui também nos diz nesse texto que Deus os abençoou para que eles pudessem exercer domínio, para que eles tivessem autoridade. E é isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele recebeu autoridade, depois disse para eles: vão e façam discípulos de todas as nações. Então você também tem a autoridade de Cristo para também ser um instrumento dele, para salvar vidas, assim como você um dia foi salvo e alcançado pela graça de Deus. Lá em Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você recebeu a autoridade de Jesus para dominar, para reinar, para se posicionar na sua família. Declarar que o diabo não tem espaço mais. Você é um instrumento de vida para sua casa, para sua família, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. E vamos falar já da quinta história, do quinto dia. A bênção do sétimo dia. Gênesis 2, versículo 1. Chegamos em Gênesis 2, hein? Na quinta história. Aleluia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E, mais uma vez, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, ou seja, o separou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o sétimo dia é o dia do descanso de Deus. Aí você pode ficar pensando, mas como? Deus, sendo Deus, descansou. Ele cansou, na verdade? Ele ficou muito cansado. Nossa, agora estou muito cansado, agora eu vou descansar, é isso? Não, não é nesse aspecto. Porque olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 40, 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não se fadiga. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Veja, Deus não se cansa. Então ele não descansou porque ele estava cansado. Falou, nossa, trabalhei demais, estou exausto. Agora eu preciso relaxar, preciso descansar, porque eu estou muito cansado, preciso recuperar as minhas forças, as minhas energias. Não, nós fazemos isso, mas não Deus. E ele, na verdade, descansou porque ele ficou satisfeito. Ele ficou feliz. Ele ficou alegre com aquilo que ele criou. Então, você talvez já deve ter tido uma experiência semelhante. Você fez um desenho, você montou aquele Lego, você fez alguma pintura, e daqui a pouco, quando você terminou aquela obra que você fez, você então você ficou satisfeito, você se alegrou, né? Em poder ter feito aquilo. Então aquilo ali trouxe uma alegria para você, né? Eu me lembro um dia que meu filho quis montar uma torre de Lego. Ele tinha uma caixa enorme com muitas peças de Lego, e ele resolveu fazer ele tinha na época uns 9 anos, ele quis fazer ali uma torre bem alta, e ele quis fazer maior do que eu, então quase 2 metros. Então nós fomos montando ali juntos, né, peça por peça, e medindo, né? E daqui a pouco, depois de algumas horas ali montando, essa torre ficou maior do que eu, né? E naquela hora a gente estava ali na sala, a gente sentou no sofá, ficou olhando aquilo que a gente tinha feito. E depois até tiramos foto, né? Depois eu posso até mostrar para vocês também, essa foto que nós tiramos há anos atrás, dessa feitura nossa, desse feito. Mas naquela hora nós estávamos descansando, não porque nós cansamos no sentido de montar aquele Lego, que não foi cansativo, né? Foi na verdade divertido, mas ali nós sentamos para simplesmente contemplar o que nós tínhamos feito, né? E de certa forma, esse foi o coração de Deus na sua criação. Quando
Ele criou todas as coisas, ele ficou satisfeito, ele ficou alegre com você. Ele ficou alegre. Deus é alegre com você. Deus é feliz por você, pela sua casa, pela sua família. Deus se alegra em você, sabia? Deus olha para você e se alegra. Né? Eu sei que às vezes você ouve palavras de condenação, mas Deus não. Deus não. Deus te ama. Você é muito amado de Deus. Essa é a verdade que eu creio. Então, Deus, na verdade, descansou apenas para ter ali o prazer. E você vê que o primeiro dia do homem não foi de trabalho, foi de descanso. Isso nos mostra um princípio. Qual princípio? O princípio do descanso, que é muito importante. Ou seja, precisa haver um dia em que você para focar nas coisas do alto. Talvez você trabalhe aí 5, 6 dias por semana, mas tire um dia, separe um dia para você realmente falar, não, esse dia é do Senhor, esse dia é para eu pensar nas coisas do alto, esse dia é para eu estar junto com os irmãos no culto, esse dia é o dia de eu voltar meu coração para o Senhor, de Deus ter esse dia separado, né? Então, hoje em dia, a maioria dos cristãos separa o domingo para o Senhor, e é verdade, deveríamos sim separar esse dia, não como uma obrigação, não como uma lei. Não, você pode separar outro dia, mas esse é um dia já comum para nós, um dia que nós nos separamos. E aí eu vou te dizer, eu sou grato a Deus pelos meus pais, porque desde a infância eles me ensinaram a importância e o valor de estar no culto. Isso foi marcante, foi poderoso. E eu sei que muitas vezes eu não queria. E eu lembro até hoje do despertador, lá que meu pai tinha. E quando despertava lá no quarto dele, eu ouvia no meu quarto. E eu sabia, não tinha jeito, eu iria ter que levantar. Por mais que naquele dia eu não queria, eu não queria ir para o culto ali, mas eu sabia que eu não teria escolha, que eu iria mesmo. E louvo a Deus por isso. Graças a Deus pelos meus pais que me ensinaram o valor de cultuar junto com os irmãos. Isso eu carrego para a minha vida toda. Então, veja, é muito importante os pais levarem os filhos para o culto. Mas eu quero dizer para você que é filho, e talvez você é mais novo aqui, seus pais ainda te empurram para o culto. Deixa eu te dizer, isso tem valor espiritual. Isso é muito importante. O que eles estão fazendo, eles estão mostrando para você prioridades. Qual é a prioridade da sua vida? Com certeza é buscar o Senhor, é caminhar em direção ao Senhor. Então, esse dia, esse 7º dia, é o dia do descanso. E a Bíblia diz que Deus abençoou o 7º dia. Ou seja, Deus abençoou o descanso. Então, deixa eu te dizer, Deus vai abençoar quando você também decide descansar. Há uma bênção no descanso. Se Deus abençoou o 7º dia, significa que quando você decide parar, descansar, para desfrutar do Senhor, para estar com Ele, para pensar nas coisas do alto, com certeza há uma bênção disponível para você. Você pode dizer um amém aí? Talvez você nunca pensou nisso, mas é uma realidade, é uma verdade espiritual. Você precisa aprender a entrar no descanso. Às vezes você quer trabalhar 7 dias na semana. Ok, é uma escolha sua. Mas deixa eu te dizer, separe um dia. Um dia para o descanso. Isso é muito importante. Isso tem valor espiritual, né? E outra coisa, aproveite esse dia para estar também com a sua família. Se você tem filhos que moram com você, aproveite esse dia também para buscar o Senhor. Ontem mesmo, foi domingo, foi o dia que eu escolhi para sentar ali com os meus filhos. No final do dia nós reunimos, nós já tínhamos combinado, cada um está lendo o livro, né, que nós escrevemos, que nós colocamos no grupo do WhatsApp. Se você não entrou, entre lá para você receber. E eles compartilharam. Cada um compartilhou uma história da Bíblia que eles leram durante a semana. E nós tivemos um tempo junto depois para orar pelos alvos, para abençoar uns aos outros. Porque isso tem valor espiritual. Então precisamos separar esse dia para estar com o Senhor. E é uma bênção disponível a nós. E a Bíblia diz que Deus o santificou, ou seja, separou. Na lei havia
de fato um dia que ali sagrado, ali como lei, que deveriam obedecer. Então eles separaram o sábado, mas hoje nós sabemos que nosso sábado é o próprio Cristo, é Jesus. Mas isso não nos impede de ter um dia em que de fato nós separamos para estar com o Senhor. Por isso não abra mão de estar no culto, não abra mão de estar na vida da igreja, não abra mão de ter um dia em que você pode focar, colocar ainda mais o seu coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Veja, em 7 dias, estou falando para você separar um dia. Em 7 dias na semana, separa um dia para você pelo menos orar pela sua família, pela sua casa, orar juntos, compartilhar a palavra de Deus, aquilo que nós temos compartilhado aqui. Quem sabe você pode pegar esse capítulo aqui e compartilhar com os seus filhos a importância de estar no culto, de estarmos juntos. Tudo isso tem muito valor espiritual. Entende? Então, o que nós estamos ensinando aqui é a palavra de Deus. Isso vai mudar a nossa história, mudar a história daqueles que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos agir em o nome do Senhor Jesus. Amém? E a última história que eu quero compartilhar hoje é sobre a formação do homem. É a 6ª história, o 6º dia. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 em diante. Essa é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então não havia chuva naquele momento, naquele tempo ali, ok? Então desde aqui da criação do homem, vemos um princípio muito importante aqui, que Deus, ele trabalha em cooperação com o homem. E aí eu quero falar algo muito importante para você. Então, nesse texto diz que não havia planta no campo por 2 motivos. Primeiro, porque Deus não havia feito chover, mas segundo, porque ainda não havia o homem para trabalhar na terra. Então a chuva com certeza vem de Deus, mas do homem vem o plantar, vem o cuidar daquilo que Deus nos dá. Então veja, Deus trabalha com cooperação. E a Bíblia mesmo diz, no Novo Testamento, que de Deus nós somos cooperadores. Paulo diz isso aos Coríntios. Então nós cooperamos. Então existe uma ação de Deus juntamente com a cooperação do homem. Então nós trabalhamos juntos. Então Paulo diz que ele trabalhou muito mais, mas não eu, mas a graça comigo. Ou seja, ele sabia que a graça dele era que a graça de Deus estava sobre ele, o capacitando para que ele pudesse então ser um instrumento nas mãos do Senhor. Veja, há uma cooperação. Então a chuva vem de Deus, mas o plantar e depois o cuidar daquela semente vem do trabalhar de Deus junto com o homem. Então nós somos cooperadores. Então a maneira como Deus faz é por meio de pessoas que se deixam ser usadas por Ele. Então a chuva com certeza cai para todos, mas aqueles que plantam e cuidam dessa plantação vão colher abundantemente. Então veja, é claro que Deus que quer falar com você, mas Deus resolveu falar através da minha vida. Por quê? Porque eu decidi fazer essa live. Concorda comigo? Ontem eu estava no culto e aí meu irmão querido Josiel, não sei se ele está aqui na live hoje, mas ele estava falando, olha, eu escuto esse pastor aí. Ele estava falando junto com outro irmão, também querido, Robson. E ele falou, não, mas eu sei que não é ele, é Jesus que fala através da vida dele. De fato, é isso. E é isso que eu quero, e isso é a minha oração, que eu apenas seja boca de Jesus para a sua vida. Mas veja, a voz que toca e que transforma a sua vida é do Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento. A minha glória é poder ser usado pelo Senhor. Eu sou apenas o canal que flui a vida, mas a vida não é minha. Então eu apenas estou me dispondo. Então o que eu fiz esse ano de 2025 é me dispor a ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua vida. Eu vou fazer a minha parte, a parte que me cabe,
Acordar bem cedo e às 6 da manhã já estar aqui nessa live. Essa é a minha parte, né? Com certeza é estudar, escrever como eu tenho feito, mas quem toca, quem transforma é o Senhor. E é Ele que muda. E a minha glória é ver você sendo abençoado, é ver você sendo transformado pelo Senhor. Então, quem trabalha, recebe o salário. Quem estuda, vai aprender, não tem jeito. Quem investe tempo em ajudar pessoas, com certeza vai receber a recompensa por ajudar. Quem planta, colhe. E deixa eu te dizer, já tem chuva de bênçãos sobre a sua vida. Agora, coloca a mão no arado. Começa a fazer. Começa a plantar, começa a jogar semente. A chuva de bênçãos já está sobre a sua vida. Você já é abençoado em Cristo Jesus. E se você já é abençoado em Cristo Jesus, apenas comece a plantar. E você vai ver os muitos frutos que Deus vai dar na sua vida, na sua casa, na sua família, naqueles que estiverem ao seu redor. Porque esse é o poder de Deus. Daqueles que decidem plantar quando creem que a chuva de bênção já está sobre a vida deles. Às vezes você fica esperando algo cair do céu. Não, não espere. Apenas creia que Deus já te abençoou. Que as chuvas de bênção já estão sobre a sua vida. E agora é só a hora de plantar e de cuidar dessas sementes. E com certeza Deus vai fazer com que essas sementes produzam a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia! Então, olha, decida. Decida, por exemplo, aprender a tocar um instrumento. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Decide estudar uma outra língua, o inglês, por exemplo. E ao vir me visitar aqui, né, você já tenha o inglês. Não é? Você decida estudar a Bíblia. O que vocês estão fazendo aqui, e eu espero que você faça por todo esse ano, é se voltar para estudar a Bíblia, para aprender. Eu vou ler a Bíblia e vou ensinar os princípios da Bíblia. E vou compartilhar as verdades da palavra de Deus. Se você se dispor em ser semeado, você vai receber muita palavra de Deus. E com certeza muitas sementes vão produzir muitos frutos. Então quanto mais tempo você se dedicar recebendo palavra, mais fruto virá. Vocês estão entendendo? Porque vocês estão recebendo as sementes. E as sementes entram no nosso coração. E elas produzem fé para crer no sobrenatural, para crer em coisas maiores. Então é importante que você se disponha e você invista tempo. É tempo de você se dispor. Já tem chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Apenas se disponha. Apenas diga para o Senhor, eis-me aqui, usa-me. Que eu seja um instrumento das suas mãos. Eis-me aqui. Apenas se renda ao Senhor. Mas é interessante que um outro ponto aqui é que Deus então cria o homem do pó da terra. A Bíblia diz lá em Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. E Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Então, o barro é um material que aponta para a nossa fragilidade. Deus nos criou não nos criou a partir do ferro ou de algo forte, algo resistente, né? Deus nos criou não a partir de pedras preciosas, Ele poderia ter feito, mas Ele nos criou do pó da terra. Ou seja, para mostrar que nós somos frágeis. Somos frágeis. E aí nós vemos algo aqui, algo na palavra de Deus. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer mostrar a glória dEle. Você não vê, por exemplo, ninguém elogiando o pó. Nossa, que terra, né? Que pó que está sobre, né, a minha roupa. Não, você vê o pó em você lança fora. Mas Deus pega o pó, algo sem valor, algo sem significado, e faz dele uma criação poderosa, e faz dele um lugar onde o próprio Deus habita. Isso é muita glória. Então, você não vê ninguém elogiando ali o pó, mas apenas limpando esse pó. Agora, nós mesmos, realmente, por nós mesmos somos sem valor. Ou somos fracos, mas diante de Deus não. Diante de Deus nós temos muito valor.
E por isso nós carregamos uma identidade. Agora, não é verdade? Os filhos dos presidentes, por exemplo, dos Estados Unidos, eles não andam de cabisbaixo, certamente. Ah, quem sou eu? Não. Certamente eles andam sempre de cabeça erguida, se achando até melhores do que outros. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos filhos dos presidentes mais poderosos desse mundo. Na verdade, nós somos filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Essa é a nossa filiação. E por isso nós podemos sim andar de cabeça erguida, não achando que nós mesmos somos melhores, mas de fato nós temos aquele que é o melhor. Nós temos Cristo em nós e por isso nós podemos sim andar de cabeça erguida, porque nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Essa é a verdade espiritual que nós vamos entender. Em 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus nos criou do pó da terra para manifestar a glória dele. Não seria glória nenhuma Golias ganhar de Davi, mas Davi ganhar de Golias foi glória para Deus. Então o que Deus vai fazer na sua vida esse ano é que Deus vai pegar um Davi como você para vencer desafios gigantescos. E quando você vê essas vitórias, você vai saber que tudo foi pela graça de Deus. Tudo foi porque Deus um dia resolveu pegar alguém do pó da terra e fazer dele um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quando Lúcifer caiu, ele foi lançado aonde? Na terra, no pó. Mas Deus pega do pó para usar você como um pó, como barro, eu e você, e desfazer as obras do inimigo, e desfazer as obras de Satanás. Eu quero dizer que todas as obras do inferno contra a sua vida não vão prevalecer, porque é maior que está em você do que aquele que está no mundo. E você de fato vai experimentar do melhor de Deus. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai experimentar do que você nunca experimentou. Você vai ver o sobrenatural de Deus movendo a sua vida, a sua história, porque Deus é por você. Deus está com você. Você é um filho amado de Deus. E que você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, na sua família, na sua casa, em tudo que você colocar as mãos. Você vai ver Deus liberando bênçãos e mais bênçãos em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que bênção ter você por aqui todos os dias. Bom ver aqui aqueles que estão sempre entrando também. Quer dizer que vocês vão ser ricamente abençoados. Amém, Jaqueline? Ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém, Josi? Deus possa abençoar vocês. Amém, Thaís. Amém, Regina. A mão do Senhor é sobre você e sua família, viu? Deus está cuidando do Silvânio. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que bênção estar com vocês. Que bênção poder ministrar a palavra de Deus. Vamos juntos, hein? De janeiro a dezembro. E vamos de Gênesis a Apocalipse, ensinando a palavra de Deus. Esse mês de janeiro vamos falar apenas de Gênesis, porque é o princípio de todas as coisas. Mas depois, nos próximos meses, vamos seguindo a palavra de Deus até chegarmos no final do ano, falando acerca das verdades contidas no livro de Apocalipse, em nome do Senhor Jesus. Ore por mim, ore pela minha família, para que a gente continue sendo boca profética na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, sejamos inspirados todos os dias para ministrar a palavra de vida. Mas eu ainda vou orar por você, porque eu creio que Deus tem mais para você. Deus tem mais. Deus tem muito mais para vocês, para cada um aqui. Não sei se vocês já colocaram os seus alvos, os seus projetos para esse ano, mas quero dizer para vocês que todos eles vão se cumprir em nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus sobre a sua vida. Você que quer ter filho, vai ter filho em nome do Senhor Jesus. Você que quer ver o seu salário aumentar, vai aumentar em nome do Senhor Jesus, vai duplicar em nome do Senhor Jesus. Você que tem buscado, ali comprar sua casa, eu quero declarar que já está liberada em nome de Jesus essa casa esse ano de 2025. Então, coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu orar por você, Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida.
Pai, aquele que está enfermo seja curado agora em nome de Jesus. Aquele que está triste, receba a alegria do Senhor. Pai, aquele que está abatido seja levantado na força do Senhor. Eu declaro que a mão poderosa de Jesus é sobre a vida deles. Pai, que eles desfrutam da bênção e da graça e do favor do Senhor. E que eles vão ver as chuvas de bênção sendo derramadas sobre eles como nunca antes. Que eles vão experimentar o sobrenatural. Esse ano eles vão ver o que eles nunca viram, vão experimentar o que nunca experimentaram. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que eles têm portas abertas, eles têm bênçãos do Senhor, e eles recebem da restituição do Senhor sobre a vida deles. Eles vão ver o Senhor se movendo na história, na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro milagres, eu declaro portas abertas, eu declaro de fato a mão do Senhor agindo, sustentando, cuidando, guardando, protegendo a vida deles em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, e amém, e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se você chegou até aqui e ainda não nos segue ali no YouTube, né, por favor, né, entre lá hoje na nossa conta do PR Marcos Nogueira e com certeza você vai ser abençoado, né, está ali. Nós vamos em fevereiro agora disponibilizar todas as aulas desse livro aqui, né? São 21 capítulos, são 23 aulas que eu ministrei, que eu já gravei na verdade, e eu vou disponibilizar ali. Então para isso você precisa estar ali no YouTube e também já ativar as notificações para quando eu lançar, você já possa começar a assistir e receber abundantemente desse livro tão poderoso da palavra de Deus. Nem vou esperar dezembro não, você já vai receber antes, porque eu já gravei e eu quero compartilhar com você. E também ali no YouTube, gostaria que você sempre desse um like, que você compartilhasse, você comentasse, porque isso também nos ajuda a espalhar mais e mais essa mensagem em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estamos juntos, glória a Deus. Não deixe de compartilhar aquilo que você tem recebido da parte de Deus aqui, tanto através desse próprio vídeo, mas também falar. Você também precisa falar daquilo que você tem recebido aqui. Você tem que chegar para alguém, sua família, os seus amigos, seus irmãos da igreja, e compartilhar aquilo que você tem recebido. Com certeza isso vai fazer com que aquilo ali se torne uma verdade ainda mais forte dentro do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês, estamos juntos, e que Deus possa abençoá-los ricamente nessa semana, e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta em nome do Senhor Jesus, às 6 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas, horário de Brasília, tá bom? E vamos juntos para um grande ano de muitas bênçãos. Prepare-se para ser surpreendido pela bondade de Deus, pela graça de Deus nesse novo ano, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês ricamente.